Saudações ao Viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um React campeão. Quantas vezes a gente já não fez React de título, né? É, é muito bom a gente fazer esse tipo de trabalho. Dessa vez o professor Abel vai fazer a gente vai fazer o React da coletiva do professor Abel após uma conquista. Então é sempre um conteúdo diferenciado. Claro que vai ter o banho de isotônico, que provavelmente vai estar o Gabriel. Estará o Gabriel Menino ali no meio dos caras que vão derramar o líquido nele. Faz parte da bagunça, mas o mais importante é a gente ver o que ele tem a dizer desse encerramento de ciclo, né? O primeiro campeonato que termina na temporada e já com uma conquista do Palmeiras. O que ele tem a dizer imagino, da continuidade da temporada, dos detalhes da conquista e da emoção que ele deve ter vivido ao ser homenageado por um mosaico super legal que foi feito pela torcida ontem, antes da partida começar. Vamos, sem mais delongas, à coletiva do professor Abel. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Hoje, com esse título que o Palmeiras conquistou em campo, no seu currículo agora aparecem 10 taças, se igualando ao Oswaldo Brandão como os dois treinadores com maior número de títulos na história do Palmeiras. Antes do jogo teve uma homenagem muito bacana também por parte da torcida, para o elenco e também para vocês da comissão técnica. Queria que você falasse sobre esse título que depois de 90 anos o Palmeiras conquistou novamente o tricampeonato paulista. Boa noite. Sabes, não é só difícil ganhar, como é difícil lidar com todas as expectativas que vocês põem em cima da nossa equipa. Que eu procuro desmontá-la para os jogadores entenderem, porque é fácil pegar nas expectativas e metê-la nas mãos dos outros. Eu acho que os nossos jogadores nisso são jogadores equilibrados, que entendem as mensagens, que conseguem lidar com esses momentos de pressão, mas eu estou-lhes sempre a falar do mesmo, é nós estarmos focados no que nós controlamos, aquilo que nós sabemos fazer. Disse-lhes hoje, sinceramente, hoje eu não queria que eles estivessem, eles de 0 a 10, às vezes estão 10, outras vezes estão 8, outras vezes estão 5. Eu só lhes pedi que tivessem nota 7, de forma consistente, porque nós, no jogo que fizemos na Vila Belmiro, tivemos abaixo do nosso normal. Não digo que estivemos num jogo ou num momento exuberante. A única coisa que eu lhes pedi hoje não foi mais do que a melhor versão deles, queria a nota 7 de cada um. Mas não posso deixar de referir o Santos, uma equipa, já vos tinha dito isso, muito experiente, muito batida, um treinador também super competente, que sabia o que vinha aqui fazer, teve as transições deles, teve os momentos, porque ele sabe que o futebol brasileiro, ao contrário daquilo que alguns pensam, é um jogo de transições, e se vocês têm dúvida daquilo que eu digo, vejam os golos que se fazem, como é que se fazem, se é propor futebol ou é transitar. Não perguntem a mim, perguntem às estatísticas do futebol brasileiro, às estatísticas do futebol paulista. É assim que se faz mais golos, através de transições, e o nosso adversário vinha com a lição muito bem estudada. Tem um ponto, eu não sei que idade é que ele tem, mas o Guilherme foi um jogador que nos deu muito trabalho, lá e cá, e a minha opção tática teve também a ver com isso, poder anular as transições que vinham, eu não digo 90%, mas quase 90% pelo mesmo jogador, e ele teve essa oportunidade de poder fazer golo. Hoje o Everton teve nota 10, não é? Fico feliz por ele lidar com as críticas, com a maturidade que ele já tem, e foi muito criticado, não pelos colegas, não pela comissão técnica, mas pela imprensa, que a imprensa é assim que faz, que tem que fazer. Quando jogamos bem, elogiamos, quando jogamos mal, é preciso lidar com essas críticas, desde que elas não sejam ofensivas, e que não ponham em causa tudo aquilo que é competência e um ser humano, porque ele é um homem antes de ser um jogador, e como homem que é, vai cometer erros. Às vezes até penso que só os jogadores e treinadores aqui cometem erros, mas felizmente ele soube lidar com isso, e acho que ele hoje teve nota 10 e nos soube, em momentos-chave do jogo, segurar o 0. E vocês sabem, por exemplo, na segunda parte, quando o Guilherme se isolou perante ele e ele fez o que tinha a fazer. Mas bom jogo. Podia ter caído para o nosso adversário, reconheço, como te disse, veio à procura transitar e teve as suas transições. E a primeira pergunta que te vou dizer... Antes dele responder da emoção ali do mosaico, a gente precisa falar de quanto ele está mais uma vez valorizando os nossos jogadores. Essa história de exigir nota 7 é um método curioso,
né? Porque ao mesmo tempo que você exige desempenho, você tira a pressão. É uma forma de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que ser duro, você tem que exigir empenho, performance, mas você não pode fazer isso de uma forma que você deixe o seu comandado extremamente pressionado, porque daí talvez o nervosismo acabe atrapalhando. Então essa forma de comunicar dele é bem curiosa e parece que deu resultado. Porque na verdade o jogador entra na cabeça, pô, eu não preciso ser perfeito, mas eu preciso ir bem. E isso faz com que ele tenha, às vezes, a nota acima de 7, né? Um desempenho acima de 7, que eu acho que foi o que eles conseguiram ontem. Então achei bem legal essa criatividade do Abel na hora de equilibrar a cobrança com o voto de confiança, né? Muito bom e deu resultado. Acho que fiquei mais emocionado com aquilo que o nosso torcedor nos fez, a minha comissão técnica, os nossos jogadores, ao mesmo nível do que o título. Acho que nem nos meus sonhos, como te disse, eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém ou ser melhor que algum treinador que passou aqui. Eu estou aqui para tentar ser melhor do que eu mesmo, para aprender com os meus jogadores, para aprender com o futebol brasileiro, para dizer aquilo que penso, porque é isso que assim que eu sempre fiz, mas sem dúvida nenhuma, naquele momento o meu coração transbordou da palavra amor, porque acho que é isso que tem que ser. Eles dizem que eu sou um deles e sou mesmo. Eles dizem que me amam, eu também os amo. E obrigado, acho que foi muito lindo o que fizeram e que me comoveram e muito a minha comissão técnica e obrigado de coração. Tem uma foto muito legal do Abel vendo o mosaico quando ele entra em campo assim e ele fica com os olhos marejados. É muito legal a gente estabelecer essa relação de idolatria. E o Abel usa a palavra amor, né, para se referir ao Palmeiras. E é claro que a gente gosta muito de ver isso acontecer, porque a gente vê tantos caras passando pelo Palmeiras, caras que a gente admira, que viram nossos ídolos. E os caras são profissionais, meros profissionais, dão o seu melhor, honram a camisa, mas não criam aquela identidade. E a gente sempre fala: quem ama o Palmeiras somos nós, eles são profissionais. Porra, mas isso não se aplica a alguns caras, né? E o Abel certamente é um deles. O Abel ama o Palmeiras, cara. Então, a gente pode sim esperar do Abel atitudes de quem ama o Palmeiras. A gente não pode esperar isso do Luiz Adriano. A gente não pode esperar isso do Lucas Lima. A gente não pode esperar isso. Ó, vou até falar dos caras do elenco atual. A gente não pode esperar isso do Marcos Rocha, do Everton. Eles podem até dar essas demonstrações, mas a gente não pode esperar isso deles. Porque, acima de tudo, eles são profissionais. A gente não pode esperar isso do Zé Rafael. Ele pode receber uma proposta do Flamengo e ir pro Flamengo, cara. O Vinha foi pro Flamengo. Eu duvido que o Abel vá pro Flamengo. Eu duvido que o Abel vá pro Corinthians. Se ele for, aí né, vai ser aquela decepção absurda, gigante. Porque acho que dá para dizer, dá para esperar do Abel esse sentimento, o mesmo que a gente tem pelo Palmeiras. E quando a gente cria essa identificação, é muito legal, porque ele é um ídolo. Como é que esse cara não é ídolo? Ele igualou ninguém menos que Oswaldo Brandão em número de conquistas em 3 anos e meio de Palmeiras. Em menos tempo que seu Brandão, o Abel já igualou o número de conquistas. Tudo bem que tem mais campeonatos disputados, ok, mas mesmo assim, o desempenho que ele está extraindo desse time, e vamos combinar, a qualidade que o professor Brandão tinha nas mãos era maior do que a que o Abel tem hoje. Então ele é um cara espetacular, um cara acima não, muito acima da curva, né? Acima da média, fora da curva. E quando a gente tem essas manifestações de carinho pelo clube, como as que ele acaba externando, realmente dá uma satisfação a mais para todos nós.
Abel, boa noite. Você disse recentemente, né, que o Palmeiras ele se tornou um time que, quando ganha, vira meio que uma obrigação, né? Porque o sarrafo está lá em cima e quando perde acaba sendo uma frustração muito grande. Agora, internamente, né, passando o que você passa no dia a dia com os jogadores, né, tendo esse contato que a gente não tem aqui e muitas vezes a análise acaba sendo essa, de ganhou o Palmeiras porque tem o melhor time, e acabam não vendo os méritos que esse elenco tem. O que você diferencia, o que você cita como fundamental para essa história estar sendo escrita? Olha, a primeira, a ambição que esta equipa tem e a fome de continuar a ganhar títulos. A segunda, o respeito que eles têm pelas decisões do treinador e o respeito que eles têm entre eles. Terceira, o bom ambiente que se vive dentro do nosso clube e dentro do nosso elenco. E eles sabem que quem não gostar de estar tem a porta aberta e pode escolher outro clube. Nós não prendemos ninguém, queremos jogadores que fiquem aqui. E os que estão aqui estão porque querem estar aqui. E quem não quiser estar aqui sabe perfeitamente, basta vir falar comigo ou com o Barros e nós resolvemos. Nós não vamos obrigar ninguém a estar no Palmeiras. E acho que é por isso que nós conseguimos também dentro criar uma boa harmonia. E depois tem paixão e o amor por competir e continuar a ganhar títulos. Claro que é difícil tu manteres este sarrafo e da forma consistente que nós temos feito, mas sinceramente eu acho que o grande mérito desta equipa é nem se deslumbrar quando ganha, nem deixar-se ir abaixo quando perde, como foi o caso da derrota que tivemos com o São Paulo, que eu também vos disse, durante os 90 minutos, na minha opinião, nós fomos melhores, mas nos penaltis o nosso adversário foi mais competente, ganhou. Ficámos de pé a assistir ao nosso adversário a festejar e a sofrer por dentro, porque também é preciso respeitar. Fiquei triste por não ter recebido a medalha, sinceramente, não entendo porque é que não recebi a medalha na Recopa, não consigo entender mesmo. Recopa? Supercopa, desculpem, não entendo, queria ter mais uma medalha porque eu valorizo muito o meu trabalho e valorizo o trabalho dos meus jogadores e fiquei triste, não só por ter perdido, mas fiquei triste porque não me deram uma medalha para levar para casa ou entregaram-nas no final, no balneário, e não é assim que se faz. Mas como te digo, eu acho que a prova desta equipa é a consistência no trabalho. Eles sabem, como eu, que umas vezes vamos ganhar, outras vezes vamos perder, e felizmente, graças ao trabalho de todos, temos ganho mais vezes do que aquelas que perdemos. Como te disse, também disse isso aos nossos jogadores. Eu não posso prometer que vamos ganhar sempre, não sei como é que a torcida ou vocês jornalistas vão lidar quando nós não ganharmos, mas o importante é que estar de consciência tranquila, que damos o melhor que sabemos, o melhor que podemos a cada jogo, mesmo no jogo da Vila Belmiro, não fazendo um grande jogo. Eu sei que os meus jogadores deram aquilo que podiam, eu falei-vos a vocês, não tínhamos um dia mais de descanso, isto tem um impacto terrível, mas eles fizeram aquilo que puderam e depois tivemos que gerir a energia para jogar na máxima força, perder o foco de treinar esta final como treinou o nosso adversário. Estavam muito bem preparados para esta final, e nós, sinceramente, como equipa, nós preparamos esta final, ou pelo menos nós regressamos na quinta-feira, preparamos sexta e sábado, não tivemos mais dias para preparar, sendo que alguns que jogaram tiveram que descansar. Por exemplo, o Gomes teve que descansar, que nem aguentou hoje o jogo todo, mas pronto, acho que os jogadores estão comprometidos acima de tudo com os objetivos coletivos e são merecedores do meu respeito e da minha admiração, e assim como o treinador, como os nossos torcedores o admiram e respeitam, eu também admiro e respeito cada um deles, os que jogaram, os que não entraram, os que ficaram de fora, o Loac, que fez um campeonato brilhantíssimo, o próprio Rocha, que fez um campeonato paulista excelente, mas eles sabem, o próprio Zé, que tem andado a jogar com um sacrifício tremendo, estava triste no final, mas tem que arribar, eles têm que entender que o treinador está aqui para os ajudar, e todas as decisões que eu tomo é pensar aquilo que é melhor para o elenco, mas todos eles têm a minha admiração e o meu respeito, sobretudo esses três, e os outros também, claro, mas o Rocha, como te disse, fez um excelente paulista, o Luá, e neste jogo eu entendi que tínhamos que fazer aqui algumas alterações em função do resultado que nós tivemos lá, mas foi preciso agora no final. Foi preciso o Rocha entrar e tirar o Hendrick, porque não dava para estar com dois centravantes quando o adversário ia arriscar, e acho que estamos todos de parabéns pelo trabalho que fizemos, e agora é recuperar rapidamente. Como disse, nós, infelizmente, aqui não dá tempo nem para chorar muito quando perdemos, nem para celebrar muito quando ganhamos, porque daqui a 3 dias estamos aqui outra vez e tudo começa de novo. Boa noite, Abel. Resposta longa do Abel. Queria mencionar aqui alguns trechos dessa resposta. Primeiro, vamos do fim para o começo, né? Ele falar dos caras que ele decidiu sacar do time justo na final, e ele mencionou especificamente o Luan. O Marcos Rocha, ele já está num processo de entra e sai do time, então acho que é mais tranquilo. Mas no caso do Luan, ele veio jogando o campeonato inteiro. E justo na final ele foi sacado. Eu acho que foi uma decisão muito difícil para o Abel tomar. E eu acho que a forma com que ele comunica isso é muito importante.
E ele não tem que chegar só pro Luan para falar, olha, eu vou te tirar agora justo na final por causa disso, disso, disso. Ele tem que fazer isso na frente de todo o time. Porque isso repercute nos outros jogadores. Porra, ele vai tirar o Luan, cara. O Luan jogou o campeonato inteiro e vai tirar o Luan. Tudo bem, ele vai pôr o Gustavo Gomes, isso ninguém questiona. Mas o que todo mundo questiona é, mas pô, vai tirar o Luan? O cara roeu o osso inteiro, na hora do filé mignon você vai tirar o cara? Não, mas eu preciso tirar por questões do que a gente viu no último jogo, ele mencionou isso agora. Ele não foi muito específico, talvez ele desenvolva isso ainda no decorrer da coletiva. Até gostaria de entender, eu realmente não entendi. Eu entendo a necessidade da entrada do Gustavo Gomes, mas por que escolher o Luan? Né? Valeu a pena trocar o Gustavo Gomes pelo Luan? Pô, no final valeu porque a gente viu que o Palmeiras foi campeão. Mas poderia ter um custo maior, então foi um risco que ele escolheu correr. E para fazer isso, você tem que fazer essa comunicação com o jogador e com o resto do elenco de uma forma muito sensível, né? Você tem que ter muito a manha para fazer isso. E parece que ele teve. E aí ele falou, o jogador tem que ter maturidade para entender. E o Luan, que está querendo ser técnico, ele vai ter que passar por isso na carreira dele de técnico, que vai começar mais cedo ou mais tarde. Então ele tem que aprender, ele tem que estar no lugar de... Ele tem que passar por isso para poder aplicar isso na carreira dele depois. Então, um belíssimo aprendizado também para o Luan. A questão da medalha, cara. Esse é um aspecto que, puta... Eu não sei vocês, cara. Quando eu era criança e eu competia, como toda criança que pratica esporte, eu dava muito valor para a medalha, para o troféu. Então, quando eu ganhava medalha, ganhava o troféu, pô, eu tenho guardado até hoje. Eu gosto de ter essas coisas, porque é natureza competitiva. E o Abel, você vê, cara, é um cara que é profissional, mas o cara não abre a mão da medalhinha, cara. E não só da medalhinha, de ter a medalha, de ter o objeto ali para satisfazer o desejo de competidor dele, mas ele quer receber essa medalha numa cerimônia. Não vai me dar no vestiário a medalha depois, eu quero receber ali no pódio. Segundo lugar da Supercopa, quero receber. Então você mostra o quanto o cara é competidor, cara. Hoje, eu não faço mais questão de ganhar medalha quando, né, tem os campeonatos aqui do clube e tal. Mas o Abel ainda tem isso, cara, na alma dele, cara. Isso explica muita coisa. Isso faz todo sentido. E aí, voltando um pouco mais, né, a primeira pergunta é os diferenciais do time. Ele mencionou fome de ganhar sempre, respeito, o ambiente tá sempre bom, porque a porta tá sempre aberta para entrar e para sair. Não quero mais ficar aqui. Pode sair, não tem problema, a gente arruma. É importante ele mencionar isso. Paixão por competir. E aí vem o encontro dessa história da medalhinha que a gente falou. Mas aí ele falou assim, a capacidade desses jogadores de não se deslumbrar nas vitórias e de não se abalar nas derrotas. É difícil, quando a gente perde é frustrante, mas, porra, tem jogo daqui 3 dias. E a mesma coisa quando ganha. Tudo bem, ontem eles devem ter saído, devem ter aprontado. E tem mais é que fazer isso mesmo. Mas daqui 3 dias tem jogo de Libertadores, cara. Então, assim, vai lá para Esbórnia com responsabilidade. E na derrota, como aconteceu em Belo Horizonte há 2 meses atrás, pode ficar triste, mas acorda, volta pro jogo que daqui a pouco tem mais disputa aqui. Então, essa capacidade mental dos jogadores, isso deve ser uma coisa que deixa exausto, né, cara? Deve ser exaustivo mesmo. Você ter que lidar com emoção, viver a emoção e ter que voltar para o mundo real rápido e focar no próximo. Deve ser muito difícil mesmo. Né? É por isso que esse time ganha tanto. João Quer do Verdazo, você comentou que hoje você achou melhor não escalar o Marcos Rocha e o Luan, que vieram atuando ao longo de boa parte do campeonato, e muitas vezes você disse que mesmo precisando do gol, mesmo querendo ser ofensivo, o esquema com 3 zagueiros e esse esquema que o Palmeiras tem utilizado ultimamente dá certo e pode sim ser ofensivo. Então eu queria entender melhor por que a opção hoje pelo Gustavo Gomes e pelo Lázaro. Boa ideia, excelente pergunta. Se querem falar da tática, vamos falar da tática. Se comparar o Luan e o Gomes,
São jogadores diferentes. O Gomes é um jogador muito mais disponível para ir ao corredor, fazer coberturas, até para o biotipo. O Luan é um jogador mais centralizado, mais cerebral, que nos consegue dar saída de jogo, melhor tecnicamente. Mas nós precisávamos de igualar, e se vocês olharem para o jogo, quem estava a marcar o Guilherme era o Gomes. Na fase inicial, quem estava a marcar o Guilherme era o Gomes. E o Gomes é mais ágil, é mais rápido e marca melhor o Guilherme, que ia jogar mais no corredor, e o Luan dá-me mais saída de bola, dá mais construção, dá mais jogo pensado, pausado, mas mais centralizado. E se vocês quiserem hoje, o Gomes fez quase que como um lateral direito. E eu, ao tirar o Rocha, inverti a construção, meti o Piquerez de trás para a frente e demos largura ao Lázaro para o lado esquerdo. Um direito à esquerda, bem aberto, para poder vir para dentro, rematar, fazer combinações com o Zé, que tinha comissão de jogar um bocadinho mais à frente e não atrás. E sim, eu tirei o Zé por estas duas questões. Primeiro, o Zé tem, vocês não sabem só da missa à metade, o Zé tem tido muitas dores nas costas, tem tido problemas físicos, e vocês sabem que o Zé é um jogador físico, é um jogador que depende da forma física. Nem sequer o levamos para a Argentina, e depois levou o amarelo, e com o amarelo eu não podia arriscar, até porque comecei a sentir algo dentro do jogo e achei que não era melhor não arriscar com o Zé dentro, e substituímos o Zé. Mas foram essas as minhas intenções, construir do lado contrário, com o Piquerez jogando baixo, não como zagueiro, mas como lateral de trás para a frente. E numa fase inicial, sim, o nosso Gomes jogou quase como um lateral, e jogámos em 3-3-4, assim que nós jogámos 3 atrás, 3 para 3, 3 no meio, médios com médios, e 4 na frente, 4 para 4. Foi assim que nós iniciamos. Depois vocês viram, depois de 2-0, o Gomes voltou à posição inicial. O Rocha, precisámos do Rocha, porque o adversário a partir desse momento ia arriscar. O André estava a dizer, não, ainda mais um bocadinho. Eu disse, fora, vens aqui para o meu lado, que agora nós estamos a precisar de ti a torcer por fora, porque por muito que eu quisesse pôr o Hendrick a correr atrás do lateral esquerdo deles fresquinho, era impossível. E nós não nos podemos dar ao luxo de não respeitar o que o jogo está a pedir, pelo menos eu penso assim, e respeitamos o que o jogo estava a pedir, estávamos à frente do resultado, fechámos o corredor esquerdo. O Luís ainda se esqueceu ali uma outra vez no corredor esquerdo deles, direito deles, desculpem, de acompanhar o lateral, porque o lateral entrou fresquinho. Vocês viram que o treinador do nosso adversário, o treinador adversário fez 4-2-4, com os laterais, refrescou os laterais para quê? Para pôr os laterais a andar para a frente, pontas para dentro, com 2 centroavantes. E acho que sim, acho que o nosso adversário é um excelente finalista, deu-nos muito trabalho, parabéns ao Santos, que 2 grandes jogos que fez contra o Palmeiras, e tenho a certeza absoluta, se eles mantiverem esta competitividade e este ritmo, que para o ano estão outra vez na Série A. Então o Verdazo fez essa pergunta, o João fez essa pergunta pro Abel, exatamente para explicar por que tirou o Luan e colocou o Gustavo Gomes. Então está explicado. O Abel, na visão dele, as diferenças entre Luan e Gustavo Gomes são: o Gustavo Gomes é melhor na marcação do que o Luan, é mais ágil. O Luan é melhor que o Gustavo Gomes na construção, na saída de bola. E são 2 funções que os zagueiros de hoje têm. Tá? Então o zagueiro completo ele seria excelente na saída de bola e excelente na marcação. No caso do Gustavo Gomes e do Luan, eles têm qualidades diferentes. São bons nas 2 coisas, mas um se destaca mais na construção e outro no desarme, na visão do Abel. Então isso explica por quê, inclusive na preocupação com a marcação pelo lado direito em cima do Guilherme, já que o Mike estava liberado para sair e o Piquerez fazia o terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Explicado, entendido. Acho que a Inzolândia agora vai ter que procurar outra coisa para encher o saco. Se é que estão enchendo o saco hoje, né? Palmeiras campeão. Estão enchendo o saco? Eu nem sei porque eu não vejo. Abel, tudo bem? Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Eu queria que você analisasse o Flaco Lopes. E aí, em cima daquilo que você costuma dizer, que é não desistir dos seus jogadores. É cultural no nosso país o torcedor criticar bastante um jogador que é contratado acima das expectativas. Matar, não é criticar. É que matam os jogadores, não criticam. Matam no sentido, não é crítica... É branda para aquilo que fazem com os jogadores aqui no Brasil. E não é só não estou a falar de Palmeiras, de forma geral. Sim. O jogador aqui no Brasil que consegue ser forte mentalmente, joga em qualquer campeonato do mundo, fácil. Só que aqui um jogador falha um golo debaixo da baliza e vocês olham para ele como se ele fosse o vilão da história. Mas espera aí, mas nós não tivemos 70 minutos para ir atrás do outro resultado? Não tivemos 70 minutos para ganhar o jogo, para virar o jogo? Porquê é que nós temos que olhar para aquele jogador e torná-lo um vilão? Não tem mais 11 dentro de campo? Não tem mais o treinador? Porquê é que nós temos que escolher um herói e um vilão? Isso para mim, eu não aceito isso. Eu não aceito que se faça de um jogador um herói e não aceito que se faça de um jogador vilão. Não aceito.
aceitar, tem que aceitar, Abel. Você pode não concordar. Aceitar, você não tem essa escolha. Né? É assim, aqui é assim. E eu concordo com o Abel, que é injusto, que é cruel, mas é assim. Como ele gosta de dizer, é o que é. Eres ou eres. É assim aqui, Abel. E aí ele pontua bem. Se o jogador consegue ser forte mentalmente aqui no Brasil, ele consegue ser em qualquer lugar do mundo. Porque realmente aqui é pesado. E o que a Inzolândia faz é pesado. Mesmo eles sendo poucos, porque eles são barulhentos. É muito chato. É muito chato. E aí a gente pode pegar aí alguns exemplos de caras que não conseguiram. Porque fala, pô, essa pressão aqui eu não quero, não é pra mim. Então a gente vê o Borja, que deixou o Palmeiras com ótimos números. A gente vê o Ramires, que é um jogadoraço, que estava com uma dificuldade ali de adaptação inicial e não teve tempo. A torcida foi cruel demais com ele. Ele falou, eu não quero ficar aqui não. E saiu fora. E aí alguém sempre tem um que fala assim, se não aguenta não é pra ficar mesmo. Aqui no Palmeiras a cobrança é assim mesmo. Não devia ser. Não devia ser. É o que o Abel fala. Crítica é uma coisa. Aqui vocês matam o cara. Então, essa diferença que eu acho que o torcedor poderia entender melhor, né? Mas como se diz aí no meme, né? Vocês não estão preparados para isso ainda. Vocês, a Inzolândia, claro. E isso tem um impacto mental nos jogadores. Aqui não criticam. Aqui matam um jogador mentalmente. Olha, o matar é uma expressão forte, mas é esse mesmo termo. É que matam um jogador mentalmente. Eu queria que você falasse exatamente sobre isso, o desenvolvimento que ele teve no Palmeiras, com a paciência que você teve com ele, e acima de tudo, me parece que o torcedor, depois de 4 anos que você está à frente do clube, o torcedor parece entender a paciência que você tem, e aos poucos, o palmeirense da arquibancada, ele parece entender o que você quer para cada jogador. Queria que você falasse dessa evolução do Flaco Lopes, principalmente nesse campeonato estadual. Obrigado. Nós temos de ter paciência com os jogadores. Às vezes acho piada quando, mas não tem que jogar o Breno, tem que jogar o Estevão e tem que jogar... Calma, eles vão jogar quando tiver que jogar. Eles vão jogar quando tiver que jogar. Ih, lá vem. Foi rapidinha essa, né? Não teve aquela zona toda. E olha, a menina da TV Palmeiras, que foi buscar o microfone, que nem um raio. Parabéns para ela, estava atenta mesmo. E sempre o Gabriel Menino, né? Impressionante. Dessa vez foi o Gabriel Menino, acho que era o Caio Paulista, o outro, não sei, não deu para ver bem. Mas sempre o Gabriel Menino tá nessa bagunça. Agora, tem uma questão. Tem uma questão que eu queria falar, que é em relação eu falei, foi rapidinho, né? Como foi rápido. Como tá ficando comum ganhar título, eu acho que ontem todo mundo ficou muito feliz. Eu senti muita felicidade. Eu senti felicidade no meu entorno ali, os torcedores, né, a nossa equipe, tava todo mundo muito feliz, mas não tava eufórico. Então essa comemoração que a gente viu agora também foi meio assim também. Todo mundo feliz, alegre, mas sem aquela euforia, sem aquela, sabe, aquele grito entalado da garganta. Por quê? Porque tá ganhando toda hora. Então eu me lembro de estar conversando com amigos na saída, né, do estádio ontem, e aquela sensação de satisfação latente, sorriso, assim, o sorriso não saía do rosto, muito feliz, mas sem euforia. A euforia da conquista, pelo menos num campeonato paulista, é uma coisa que já não acontece. Coisa que se fosse o Santos que tivesse ganho ontem, os caras iam escalar o prédio ali de alegria. E para o palmeirense isso já não está acontecendo. Por quê? Porque as conquistas são uma rotina. Já é o 5º ano seguido que o Palmeiras ganha título. Isso nunca aconteceu na história do Palmeiras. Conquistar título por 5 anos seguidos não havia acontecido. Então isso é uma coisa, acho que interessante da gente refletir.
é que essa ausência de euforia, ela não pode ser confundida com soberba. Ela tem que ser encarada com a naturalidade de ser uma consequência da alta frequência das conquistas. Pronto. Mas nada de soberba. Agora, que está acontecendo essa falta de euforia, tá. E é muito bom que isso aconteça. Essa euforia ela vai acontecer se o Palmeiras ganhar por uma Libertadores de novo, né, que já faz 3 anos que não conquista. 3 anos que não conquista a Libertadores. Parece que é uma coisa fácil, né, ganhar a Libertadores. Então, é essa fase que a gente está vivendo, cara. Sabe? Ganhar Brasileirão, pô. Brasileirão. Do jeito que foi ano passado, houve euforia. Né? Agora, para ganhar Paulista já vai. Legal. Bacana. Muita felicidade, mas sem euforia. É essa a diferença que eu notei na conquista de ontem. Ninja essa menina, ninja. Ela foi muito rápida. Eu estava aqui a falar há muito tempo a ver se eles entravam para me dar banho, porque eu já estava a ficar chateado. Disse, queres ver que eles não vêm? Mas resistei. Foram 2 jogadores que não jogaram. Né? Foram 2 jogadores que não jogaram. Ele viu quem foi. O Caio e o menino. O Caio é outro, por exemplo, que as pessoas têm que ter paciência. É um belíssimo jogador. Está-se a habituar à casa nova. Né? Ainda não sabe onde é que ficam os tapetes na casa, mas ele aos pouquinhos vai lá. Se eles estão aqui é porque nós acreditamos neles. Mas para te responder à pergunta do Flaco, existem treinadores que gostam de ter jogadores prontos, porque aí não tem que se preocupar. O que é um jogador pronto? É um Aníbal. O que é que o treinador fez? O que é que eu fiz com o Aníbal? 0. A Presidente, estão aqui 8 milhões, vamos comparar. Agradeço à Presidente. Eu com o Aníbal, 0. Só 0. Com o Lopes, muita dor de cabeça, muito treino individual, muito esconde-esconde. Cheguei a alturas que disse, parece que eu acredito mais nele do que eu próprio. Pergunto-lhe o que é que ele me disse no final do jogo, quando me abraçou. Perguntem, se ele quiser, eu não vou dizer o que ele disse. Se ele quiser dizer, ele que o diga. Agora a minha missão como treinador é ajudar os meus jogadores a ser melhores. Por isso é que eu sou treinador. A minha missão como treinador, isso eu digo a eles, se vocês chegarem ao final de uma época e não aprenderem nada comigo, eu não estou aqui a fazer nada. A minha missão como treinador, é claro que se perguntar aos torcedores, só querem que eu... Campeão. Mas eu sei para o clube que eu vim, sei de onde vim, sei onde foi a minha formação. Eu vim das camadas jovens, eu promovi jogadores e soube coisa que eu fiz nos outros clubes por onde eu não passei, não foi ganhar títulos. Foi dar dinheiro aos clubes que me contrataram. Não só porque me pagaram, mas eu dei-lhes em 5 ou 6 vezes mais em vendas de jogadores do que o que eles pagaram por mim. E aqui eu tenho essas 2 vertentes. Jogadores prontos eu não vou ensinar, e há treinadores que só gostam de jogadores prontos, e é bom, está certo. E há outros treinadores que não têm paciência. Eu não estou aqui para treinar moleques da base, esqueçam isso. Está muito trabalho. Quero jogadores experientes, já feitos, chegam aqui, montam a equipa, e não vou ter chatices. Com os moleques é preciso ter paciência, metê-los no momento certo, saber que eles vão jogar e vão errar, e nós vamos corrigi-los a seguir, metê-los em jogos decisivos para os ajudar a crescer, como fizemos com o Hendrick. Né? Eu lembro muito bem quando toda a gente me criticou, né? Porque não levou ao Mundial, tinha que levar ao Mundial, para a Disney. Sabe onde é que está o Hendrick agora? Está no Real Madrid. Sabe onde é que está o Hendrick? Ajudou a seleção nacional brasileira. Sabe onde é que está o Hendrick agora? A ajudar o Palmeiras a ganhar títulos. Mas na altura, os profetas do acontecido, porque é fácil, eu sei muito bem o que é que disseram. Eu sei muito bem, só que eu sei muito bem qual é o meu trabalho. Inimigo do talento, chamaram ele disso, né? E ele está explicando, não é assim, vou pôr a hora que vocês querem. Eu tô vendo como ele tá, eu sei o que precisa ser feito para ele antes de colocar ele para jogar. E agora tá dando resultado. Mas está dando resultado agora. Se tivesse feito o que a Isolândia estava pedindo lá atrás, não tinha chegado no estágio que está hoje. Essa é o que o Abel está falando. Agora, a Isolândia vai escutar isso e vai falar assim: ah, só tá falando isso agora porque o Hendrick tá voando. Se tivesse colocado antes, ia voar do mesmo jeito. Na cabeça da Isolândia é assim que funciona, porque eles sabem tudo. Né? Porque adolescente é assim, né? Também tem isso. Adolescente sabe tudo. Eu sei muito bem qual é o meu trabalho. E eu acredito naquilo que eu faço. Não é arrogância. É acreditar naquilo que eu faço. Eu gosto de pessoas positivas, que acreditem neles. Né? Mas... E essa questão do Flaco, né? Também legal que ele falou.
o Aníbal veio pronto, eu não preciso ensinar nada para ele. Só botei para jogar e tá tudo certo. Pô, se tivesse um monte de jogador assim, meu trabalho ia ser muito mais fácil. Mas eu gosto de pegar um moleque, trabalhar, desenvolver. E o Flaco é um moleque, o Flaco tem 22 anos. E ele falou assim, pergunte para ele o que ele me disse quando a gente estava comemorando agora aqui no gramado, depois da conquista. Deu a entender que o Flaco deve tê-lo agradecido pelo desenvolvimento que ele teve durante todo esse tempo. Inclusive ele fala assim, pô, tinha momentos que nem ele parecia acreditar nele mesmo, eu acreditava nele mais do que ele. Então esse é o trabalho do treinador, né, que gosta de fazer esse tipo de trabalho, e ele já mostrou que gosta. E ele fica muito satisfeito de ver o que isso vira para o clube. Pô, você pega um jogador cru, deixa o jogador muito mais pronto, muito mais desenvolvido, e na hora de vender esse jogador, ele vai ser vendido por uma bala. E isso faz com que justifique o salário altíssimo que ele ganha. Você está me pagando isso, mas olha quanto de dinheiro eu ganhei para o clube desenvolvendo o jogador. Você ia vender esse cara por 50 milhões? Jamais, se não fosse o meu trabalho. Se não fosse o meu trabalho, você ia vender esse cara por 5, 10. Você está vendendo por 50. Então olha o que eu rendi para o clube. E ele tem que se valorizar. Claro que ele tem que se valorizar. Você, no seu trabalho, você tem que se valorizar quando você manda bem. Você quer ser reconhecido. Todo mundo quer. E o Abel está fazendo a dele. E ele não está inventando nada. Tudo que ele está falando, para mim é verdade. Eu não sei vocês. Mas me parece que faz todo sentido o que ele está falando. Pronto, acho que mais do que tudo é mérito dele também, por aceitar as nossas dicas. E quando falamos do Lopes, mérito dele. E dando mérito para o jogador. Não tirando o mérito do atleta. Assim, ó, eu sou o treinador, o meu papel é orientar e tal, mas o mérito é dele. Tá? Também é importante ressaltar que ele sabe fazer isso. Ganhou um espaço dentro desta equipe, mas não deixa de ser um centroavante jovem. E se vocês têm dúvidas, olhem para os outros elencos e quantos centroavantes jovens têm na equipa como nós temos aqui. Não é um, são dois. E o Rony, se olharmos para a média de idade dele, ainda está dentro de um perfil. Portanto, essa é a minha missão. Sei, como te disse, para o clube onde vim. Felizmente temos conseguido fazer tudo. Temos conseguido ganhar títulos, temos conseguido valorizar os jogadores, temos conseguido valorizar o futebol, temos conseguido reduzir a dívida do Palmeiras, temos conseguido ter cada vez mais patrocinadores, eles lutarem para ver qual é que quer ficar no Palmeiras. É bom para todos, mas volto a referir, não é um trabalho meu, é um trabalho nosso. Eu não aceito que no futebol se fale no eu, e aceito sim, no futebol falamos do nós. Eu não me canso de valorizar o nosso clube, do qual eu faço parte, do qual eu também tenho uma cota parte de responsabilidade, mas isto é tudo como um relógio, né? Um relógiozinho, tem aquelas engrenagens todas ligadas uma nas outras, sendo que no centro, a maior, são os jogadores. Tudo o que eu faço é para os nossos jogadores. Então ele arremata com elegância, né? Ele se valoriza, mas ele deixa claro, é uma engrenagem. É todo um sistema que, se um deles falha, ferrou tudo, né? Que ele está fazendo a parte dele, e está fazendo muito bem. Tudo bem, Gabriel Rigoni da Globo. Queria aproveitar que você falou do Endrick para perguntar o que você conversou com ele antes do jogo, ou se conversou com ele depois da partida, depois do título. Afinal, hoje era o último título possível que ele podia conquistar pelo Palmeiras, nessa passagem pelo menos. O que você pode comentar sobre isso? Eu não concordo com essa história de que o Endrick, esse foi o último título possível dele. Porque ele ainda vai jogar a partida de Libertadores, ainda vai jogar algumas partidas iniciais do Brasileiro e também da Copa do Brasil, que começa em maio. Isso tudo antes dele partir para o Real Madrid. Então, se ele participa de um jogo, se ele participa de 10 minutos de um jogo, de um campeonato que o Palmeiras for campeão, o Endrick é campeão também. Tá? Então, ainda tem mais 3 campeonatos em aberto para o Endrick entrar na estatística ali e falar é campeão. Tá? Desde que ele jogue, desde que ele participe de algum jogo de uma campanha campeã. Olha, foi difícil, porque ele chegou da seleção com uma pancada muito grande na coxa e mesmo hoje ainda não teve o Endrick que nós conhecemos, estava a 70%, mas ele mesmo a 70% é um jogador que tem algo dentro dele e nós conseguimos descobrir como é que ele nos podia ajudar melhor, entendê-lo melhor, a posição onde ele gosta de jogar, a reverência que ele tem. Acho que devemos estar todos gratos por... Eu sou uma parte, não sou o único, de eu poder ter ajudado a crescer, a dele entender a responsabilidade que ele agora tem. Ele acaba por ser um ídolo. Espero que ele tenha em mente que ele é mais do que um jogador de futebol, ele é um homem, e como homem que é, deve ser um exemplo para os mais jovens, um exemplo de valores,
É claro, eu não lhe vou pedir a ele para vestir, com todo respeito, marcas menos boas, quando ele pode ter dinheiro para comprar, mas isso, o que eu visto, ou o carro que eu tenho, não pode interferir naquilo que são os meus valores enquanto homem. É só isso que eu lhe digo a ele. Tenhas o dinheiro que tiveres, ganhes o que ganhares, não percas essa humildade, não percas esse sorriso nos teus lábios, que é isso que o faz ser o jogador reverente que é, e que independentemente do que acontecer no futuro, que se mantenha sempre equilibrado, porque às vezes é fácil nós desalinharmos. E ele tem, na minha opinião, mais do que uma responsabilidade enquanto jogador. Ele tem uma responsabilidade enquanto homem, porque, desculpa-me o que eu vou dizer, mas nós, aqui no Brasil, porque eu também sou um de vocês, precisamos de referências, de caráter e de valor, e ele tem tudo. Espero e acredito que sim, porque ele também vai para um clube onde tem treinadores e estruturas boas. Espero que continue com esta mentalidade de trabalho, de querer evoluir, de querer ser melhor, de saber lidar com as dificuldades que elas vão aparecer, as críticas que vão aparecer. Eu sei a primeira página hoje e na amanhã ser contra a capa, mas queríamos também que ele fosse embora com um título. Foi o que aconteceu. Acho que aqui ele deu-nos muito e nós, ou nós, Palmeiras, deu-lhe muito mais a ele, mas sempre bom poder fazer parte do crescimento de um jogador deste nível, que ainda só está a meio, né? Eu não sei, eu li algo, não sei se é verdade ou mentira, que o Guardiola disse que se eu pudesse ter 2 anos, mas não sei se é verdade ou não, faria dele o melhor. Acho que isso é mentira, mas sem dúvida que tem um jogador e um miúdo que tem um futuro risonho pela frente. Só que Deus o continue a eliminar e continue a ter estes valores enquanto homem como ele tem. É só isso que eu desejo para ele. É muito legal a gente poder testemunhar isso, né? A gente está vendo a história acontecer. O Endrick, até outro dia, ele era um moleque da base que era um prodígio. E a gente gostava de assistir no YouTube as transmissões da TV Palmeiras, mostrava o Endrick fazendo uns golaços, moleque ainda, 14, 15 anos. De repente ele começou a fazer umas coisas grandes na base. E a gente falou, pô, isso daí vai virar um negócio de verdade, hein? E cada vez mais, né? E não era uma coisa que passava. Foi uma fase, o cara fez 2 golaços, coincidência. É golaço atrás de golaço, decisão atrás de decisão. Pô, ele fez gol na Fazendinha, no Corinthians, de trás do meio do campo. Ele fez gol de bicicleta de fora da área. Ele fez gol de bicicleta no Santos, no Sub-11. Ele fez ele decidiu o título brasileiro Sub-20 lá no Itaquerão, com televisão ao vivo para todo o Brasil, com 15 anos de idade. Brasileirão Sub-20. Então ele já começou a fazer coisas extraordinárias. Aí vem a pressão para subir, sobe o moleque, e ele tem aqueles altos e baixos, mas muito cedo ele consegue superar a fase ruim que aconteceu depois do Paulista do ano passado, consegue uma negociação simplesmente com o Real Madrid, e aí um valor que o Abel mencionou, que eu acho importante. Ele falou assim, olha, eu não vou chegar para ele e falar para ele não botar uma roupa de grife, uma roupa da Gucci que ele gosta. Porque agora ele tem dinheiro para fazer isso. Ele falou assim, o carro que eu tenho, a roupa que eu visto, não pode interferir no homem que eu sou. Foi algo assim a frase que ele mencionou agora. Porque é isso mesmo. Porque muita gente confunde. Fala assim, pô, agora ele tem o carrão. Agora ele só anda com roupa da Gucci. Agora ele tá se achando. Não, cara, ele não tá se achando. Quando você ganha um bônus lá no teu trabalho, você não leva a patroa para um restaurante bacana? Bom, se não leva, devia levar. Porque você tá podendo naquele momento dar aquela gastada um pouco a mais e ter o conforto que você merece porque você trabalhou. No caso do jogador de futebol, no universo do jogador de futebol, é isso, cara. O cara não vai mais vestir camiseta da Hering. Ele vai botar uma roupa da Gucci. Ele vai botar um relógio bacana. Ele vai ter um carrão. Porque se você ganhasse o que ele ganha, é o que você faria também. E isso não é se achar, isso é gostar de si mesmo. Né? Desde que você não deixe de ser o homem que você é. E você não esquecer de onde você veio. Então são valores. E aí ele fecha o raciocínio falando, olha, nós precisamos de exemplos. E ele falou no Brasil, mas eu acho que isso é no mundo. Né? Com esse desenvolvimento da comunicação que a gente tem, em que as referências elas são muito mais, né, imediatas, você precisa de boas referências, bons exemplos.
E o Endrick, ele está se tornando uma espécie de anti-Neymar. Exatamente o oposto do que é o Neymar. Jogando o mesmo tanto de bola que o Neymar joga. Claro que de um jeito diferente, tal. O Neymar é o Neymar, o Endrick é o Endrick. Dentro de campo eles são diferentes, mas me parecem ter a mesma grandeza. O Endrick tem tudo para ter, no mínimo, a mesma grandeza do Neymar ou mais. E só que o exemplo que ele dá enquanto homem, tudo bem que ele é um moleque de 17 anos e o Neymar com 17 anos né, não tinha virado o que ele virou. Rapidamente o René Simões cunhou uma frase falando que estamos criando um monstro, né? Parece que o Endrick não está indo para esse caminho, tomara que não vá mesmo, né? Mas é muito legal a gente estar testemunhando tudo isso. Abel. E quando eu quiser ir ver um jogo ao Real Madrid, que ele me deu uns 2 bilhetes. Não pode comprar, né, Abel? Não pode comprar, né, Abel? Abel Regis Darim, do Tifose 14. Parabéns pelo título, mais um título pelo Palmeiras. E baseado nisso, e pelo aquele mosaico sensacional que a gente viu no começo do jogo, antes ali do jogo, eu queria que você falasse sobre quando você recebeu aquela ligação lá atrás para vir mudar de continente, para vir treinar um time. Boa. Que, depois que você escolheu e estudou, era o melhor time do país, o maior time do país. O que você avalia nesses 4 anos de Palmeiras? Eu vou ser sincero. Fiz um estudo muito rápido e disse, a minha mulher estava muito preocupada que eu vinha para aqui. Eu disse, calma, 3 meses. 3 meses eles mandam-me embora. É a média. Portanto, se eu conseguir ficar 1 ano, é bom, mas 3 meses, eu acho que não aguento mais que 3 meses. As pessoas lá não têm paciência. Não é para os treinadores, seja português, argentino, brasileiro, qualquer um. Mas não posso mentir, não estava à espera de ganhar tanto em tão pouco tempo. Vocês sabem quanto difícil é ganhar aqui no Brasil. Vocês ouvem grandes treinadores a falarem do Brasil como é difícil. Nem eu acho que mesmo tenho noção daquilo que nós estamos a fazer. Acho que, não sei, daqui a 15, 20 anos, o que estes rapazes estão a fazer, seguramente que vai perdurar para a história do Palmeiras. Mas, para ser sincero, não estava à espera de ganhar tanto em tão pouco tempo. Conhecemos a nossa forma de trabalhar, sabíamos que vinhamos para um grande clube, com essa ambição, com esse desejo, mas acho que encaixou aqui muita coisa. A competência dos diretores, a competência de nos deixar em paz para nós fazermos o nosso trabalho, de mudar o que é preciso mudar, de continuar a inovar naquilo que é preciso inovar. Isso do clube é espetacular, aceita todas as nossas inovações e coisas que nós queremos inovar dentro do próprio clube, os próprios jogadores. Como digo, não nos garante vitórias nem títulos, mas que nos aproxima. E vocês veem este ano, começamos com um título que perdemos, mas mantemos consistência no nosso trabalho, acreditar nos nossos processos, acreditar naquilo que se faz dentro da academia e prepararmos para o próximo. E o próximo era hoje. E se não ganhássemos hoje, íamos fechar esta loja, íamos fechar a porta desta competição e prepararmos para a próxima. E é isso que vamos fazer. Eu até estava a dizer aos jogadores que gostava muito de ir a penaltis, porque tinha aí uma coisa nova para experimentar nos penaltis. Queria fazer isso hoje, tinha dito aos jogadores ontem isso. Meu Deus. Mas os jogadores disseram, não, vamos resolver o jogo. Eu gostava de ir a penaltis, porque eu já lhes disse, um dia vamos ganhar uma grande competição em penaltis, mas já disse isso já há muito tempo. É verdade que esta não é a maior competição, mas é um título que a gente quer ganhar títulos. Eu estava preparado para ir aos penaltis, sinceramente, mas eles não quiseram e, portanto, como tu estavas a dizer, melhor não. É o que tiver que ser, não há problema nenhum. Fechou este capítulo, daqui a 3 dias estamos aqui a competir outra vez e a precisar de ganhar, que é... Os nossos torcedores são espetaculares, mas só nos exigem menos do que ganhar. E quando nós não ganhamos, vocês sabem como é que é, então vamos nos preparar para pôr outra vez estes jogadores com fome de ir atrás de mais. Deu uma estourada aí no microfone, deixa eu dar uma baixada no som da coletiva aqui. Eu não lembro dele ter falado isso antes, de que quando ele veio para cá, que ele tinha na cabeça que ele ia durar no máximo 3 meses. Não é que ele veio aqui só para ficar 3 meses e ir embora. Claro que ele planejava ficar mais, mas ele tinha para si que não iam ter paciência com ele e que iam mandar ele embora depois de 3 meses. Mas era isso mesmo que ia acontecer. É certeza que isso ia acontecer. Sabe por que não aconteceu? Porque ele ganhou a Libertadores. Ele chega em novembro e em janeiro ele está ganhando a Libertadores. Ele começa no início de novembro, né? E no final de janeiro, ou seja, exatamente 3 meses, novembro, dezembro, janeiro, ele conquista uma Libertadores. E isso dá um estofo para ele que ele nem esperava. E a gente sabe que o presidente da época adorava mandar técnico embora.
Mandou o Felipão embora, daquele jeito. Então, o Abel só ficou por causa daquela Libertadores. Então, a Libertadores de 2020, conquistada em 30 de janeiro de 2021 no Maracanã, em cima desse mesmo Santos, ou de outro Santos, mas é o Santos, foi fundamental para tudo que está acontecendo. Então, guardem. Então, eu sei que todo mundo guarda aquele título com muito carinho, mas valorize, dê o devido valor àquela conquista, porque não só foi uma conquista, né, uma Libertadores depois de 20 anos, 21 anos, mas também foi o que solidificou a permanência do Abel e que aí possibilitou tudo o que veio na sequência. Porque senão o Abel tinha caído na primeira turbulência que iam querer derrubar ele. Se querem derrubar ele hoje, você imagina naquela época. Aqui, Abel. Boa noite, parabéns pelo título, André Baixada, Rede Voz do Esporte. Obrigado. 3 finais de Paulistão seguidos, saindo atrás do placar e 3 viradas executadas com sucesso aqui dentro do Allianz Parque, hoje com mais de 40 mil alegria pessoas dele. apoiando desde o pré-jogo até o final. Queria saber qual que é a importância dessa confiança que o torcedor tem no seu trabalho, nos atletas, para conseguir reverter esses placares e conquistar mais um título aqui dentro do Allianz Parque. Obrigado. Olha, é recíproca. Eles confiam tanto em nós como nós confiamos neles. Eu disse-lhe isso aos jogadores no final do jogo da Vila Belmiro. A reconhecer o mérito do nosso adversário, quando jogámos lá na roda, falei com eles, disse-lhe parabéns ao Santos, hoje foram melhores. Mas daqui a uma semana vamos jogar em nossa casa. Os nossos torcedores não ganham jogos, mas ajudam muito, muito a ganhar jogos. E sabia que hoje, como foi no início do jogo, que nos iam empurrar. E peço-lhes desculpa sobre alguma coisa que eles não gostam, mas nós precisamos muito deles mesmo, do início até ao fim, no chiqueiro, como eu vos disse. Mania de falar e acho chiqueiro. que hoje eles são mais do que nunca merecedores, eles são a alma do nosso clube e acho que eles se revêem naquilo que são os valores desta equipa, de nunca desistir, de tentar sempre ir à procura do melhor, mesmo depois de ganhar, continuar com esta sede e com esta ambição, com o respeito que temos pelos nossos adversários e pela competição, e eu acho que eles veem isso no nosso elenco. Agora, como te disse, não sei quando é que nós vamos parar, porque vocês sabem que, eu também já disse isso várias vezes, as equipas contra nós vestem o seu melhor fato de gala, o seu melhor fato de macaco para nos enfrentar, e nós temos de estar preparados para isso. Eu quero que eles sintam toda a pressão de ter que ganhar como se fosse a primeira vez, e para mim hoje, a forma como eu celebrei foi como se fosse o primeiro título. Eu digo isto muitas vezes, há pessoas que têm uma opinião diferente, nem concordam em discutir uma opinião diferente, que dizem, eu não tenho que provar nada, eu já fui tetracampeão, fui penta, eu penso exatamente o contrário, tenho que estar a provar a mim mesmo todos os dias que mereço o lugar que ocupo, a provar todos os dias a mim mesmo que mereço a confiança da minha direção, a provar a mim mesmo que mereço a confiança dos meus jogadores e a provar a mim mesmo que mereço a confiança dos nossos torcedores. E é isto que eu acho que os nossos jogadores também pensam, e não nós já ganhamos, é passado, e a partir da manhã, eu disse ao teu colega, o que me deixa assim um bocadinho triste é por não poder celebrar as vitórias, porque merecemos, mas é como é, vai passar a página, 24 horas, e terça-feira lá estamos outra vez para preparar o jogo e não há como fugir a isto. É assim, é igual para todos. Vamos continuar com esta mentalidade de jamais desistir e lutar e persistir contra tudo e contra todas as adversidades, com mais jogos, com menos jogos, com mais tempo de recuperação, com menos tempo de recuperação, fazer destes desafios, destas dificuldades, forças para nos superarmos a todos. Não sei como o Abel vai fazer para o jogo de quarta contra o Liverpool, né? Porque domingo tem jogo contra o Vitória, que também é um jogo importante, Campeonato Brasileiro, é aquele tipo de jogo que perdeu o ponto, você não recupera nunca mais. Tudo bem que é o Vitória, só que é lá, e o Vitória foi campeão baiano ontem também, tá cheio de moral. Ao passo que contra o Liverpool, já não vai jogar o Endrick, saiu uma notícia ontem de que o Endrick vai tratar a pancada que ele sofreu na coxa lá no jogo da seleção, que ele tá jogando no sacrifício. Tá? E que tá incomodando, tá cada vez pior, então precisa parar para tratar direito, sem fazer esforço, então ele vai ficar fora de alguns jogos, isso inclui Libertadores e Brasileirão agora, então a gente já não tinha muitos jogos com o Endrick, vamos perder ele por mais uns 4 ou 5 jogos, tá? Por conta dessa pancada sofrida na seleção. Então eu não sei como ele vai armar o time para quarta-feira, não. Tá? Os jogadores estão com a cabeça, né, na conquista, estão comemorando. Voltar para o planeta Terra não é tão fácil assim, voltar rápido, porque hoje é folga, eles só vão ter amanhã para treinar contra o Liverpool, e tem jogo domingo, que ele pode falar, puta, vou ter que poupar para, né, os jogadores chegarem inteiros para domingo. Então, será que ele vai pôr time misto ou reserva contra o Liverpool? Já pensou?
partir por uma campanha de Libertadores com 2 jogos com o time reserva na Libertadores. Tem que ser muito Palmeiras para fazer isso, né? Abel, aqui, Vinícius Figo do Baixada Esporte. Primeiramente, parabéns pelo título, 10º título com a camisa do Palmeiras, parabéns pela vitória. Abel, queria que você falasse se o Santos te surpreendeu com o jogo do último domingo e que isso tenha feito você mexer dessa forma, como foi mencionado, de sair sem os 2 laterais direitos, com o Mike, o jogo do Guilherme. Te surpreendeu a partida na Vila Belmiro para mexer no time nesse jogo? Olha, eu vou-te dizer o que eu disse aos meus jogadores. Eu achei que os jogadores não estiveram no seu melhor nível na Vila Belmiro, mas eu também achei que o treinador Abel também não esteve no seu melhor nível. Depois de ver o jogo, porque não sou perfeito e procuro sempre as melhores soluções, mas como humano que sou também há dias que não estou no meu melhor. Eu disse-lhe isso a eles. Disse que apesar de eu achar que eles tiveram nota 5, de 0 a 10, eu acho que o treinador também teve nota 5, sinceramente. Não vou dizer porquê, mas poderia ter ajudado a minha equipa melhor e acho que não fui capaz de os ajudar na Vila Belmiro. Eu disse isso a eles. Fiquem calmos e tranquilos, que a minha melhor versão também vai estar no jogo em nossa casa. Mas falar do adversário, eu disse-vos isso, foi um adversário que preparou esta final. O próprio treinador disse, nós queremos jogar. Vocês viram também da ambição deles? O treinador deles disse, eu quero jogar contra este Palmeiras, né? E quando tu passas isso, essa mensagem, chegas à final jogando contra o Palmeiras, imaginem os jogadores dele a olhar para ele e dizer, não, eu queria apanhar o Palmeiras, é o Palmeiras que eu queria defrontar. Vocês veem o tamanho da ambição e da vontade que é jogar contra o Palmeiras. Isto foi o que o treinador deles disse publicamente. E isso vai ao encontro da impressão que a gente fica de que o Santos jogou muito mais nas 2 partidas contra nós do que jogou todo o campeonato. O Santos teve problema com a Portuguesa, na Vila. Quase que foi eliminado pela Lusa, né? E mesmo na primeira fase, que teve lá números até legais e tal, mas longe de ter aquele futebol vistoso, futebol de finalista. O Santos jogou muito mais do que sabe, do que deve jogar, inclusive no restante da temporada, nessas 2 partidas. Então, sem dúvida, a ambição do Santos foi meio que catapultada aí por essas palavras do Carille. Eu quero pegar o Palmeiras. Deu um doping psicológico nos jogadores que a gente viu no campo, nessas 2 partidas. Mas dar mérito ao treinador deles, que é excelente, preparou muito bem a equipa, tem uma equipa muito bem treinada, muito bem organizada. Acho que o Santos trabalhou muito bem neste mercado, conseguiu aproveitar os jogadores de outros clubes, fazer aqui acho que tem 2 médios com muita experiência, 2 bons jogadores, quer o Schmidt, quer o capitão da equipa, o Pituca, juntamente com o Juliano na frente, que é tem mais anos de futebol brasileiro do que eu de escola, ou seja, é uma equipa muito bem trabalhada, muito bem treinada, um guarda-redes experiente, 2 zagueiros que se completam bem, um mais lento e outro muito rápido, mas altos e fortes de cabeça. Prepararam-se bem e nós ganhamos 2-0, mas o Santos teve a oportunidade de fazer golos hoje aqui. Felizmente, eu pedi aos meus jogadores para estarem todos a nota 7, mas o Everton 2 vezes teve nota 10. Também é para isso que nós o queremos e confiamos nele em todos os momentos. Mas pronto, acho que foi uma grande final, uma festa bonita. Respeitámos o nosso adversário nos respeitou a nós. Não houve confusão no final do jogo, que é uma das coisas que quem decide tem que ter mão pesada. Quem decide não pode ser só 1 ou 2 jogos de castigo, tem que descer divisão. Tem que tomar medidas pesadas, não podem só fazer de conta, dar só um jeitinho, leva 2... Não, há imagens que são muito agressivas para nós vermos e quem manda e quem decide, seja a CBF ou seja a Federação Paulista, tem que tomar decisões difíceis, que são decisões difíceis, mas se nós queremos resultados diferentes, não podemos continuar sempre a fazer a mesma coisa. Mas, como te disse, acho que houve um respeito mútuo entre as duas equipas. Parabéns ao Palmeiras, que foi o vencedor, mas não posso deixar aqui uma palavra de valorização, porque acho que o Santos valorizou e muito aquilo que foi esta final, valorizou e muito que foi esta competição, valorizou e muito que foi esta festa. Infelizmente não podem ganhar as 2, porque eram merecedores por tudo o que fizeram. Palmeiras hoje foi mais feliz, foi competente, ao contrário da Supercopa. E pronto, o futebol é isto, umas vezes ganhas, outras perdes. Hoje vamos embora com um título, mas daqui a 4 dias começa tudo de novo outra vez, montanha-russa. Está bem? Abraço para vocês. Boa! E assim terminamos mais uma coletiva campeã. Várias lições, né? Várias informações, várias lições e a expectativa aí da sequência da temporada vai ser dura. Mas com a conquista do Campeonato Paulista, fica tudo mais fácil, né? O peso da pressão, né? De ter que conquistar, O Abel abriu a coletiva falando,
o sarrafo que vocês colocam pra gente é muito alto. Não, 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 não. Quem coloca esse sarrafo são eles, cara. São os jogadores e a comissão técnica. Pô, vocês começam a conquistar título todo ano. Se vocês, o primeiro ano que o Palmeiras passar em branco vai ser um desastre. Então agora a gente quer título todo ano, cara. E é assim. Isso é em qualquer atividade humana. Se você provém, aí falta, vai ter problema. Né? Então as pessoas se acostumam com a escassez. Mas a partir do momento que tem a fartura, ninguém quer voltar para a escassez. É natural. Né? Então, experimenta diminuir a mesada da patroa para ver se ela vai ficar contente. Não vai. Né, Abel? Então, não é a gente que coloca esse sarrafo, só é a própria competência de vocês. E eu acho que isso deve ser um prêmio. Eu acho que isso deve ser um motivo de satisfação para o técnico e para os jogadores. Né? Saber que fazem parte de um sistema vencedor, que não aceita nada que não seja conquista. Então tem que ser assim mesmo. Né? E vamos para mais. Então, a conquista do Paulista faz com que tudo fique menos difícil. Se não tivesse conquistado o Paulista e ia se somar a perda da Supercopa, a pressão ia começar a ficar insustentável. Então, ganhar o Paulista, além da vitória em si, além da satisfação, além dos números, além de um tricampeonato, a possibilidade de um tetracampeonato, que não acontece desde o tempo do futebol amador, todas essas possibilidades são... Possibilidades não, todas essas conquistas, elas têm o seu valor, mas além de tudo tem a questão de dar tranquilidade, de dar uma maciada no caminho duríssimo que nós vamos ter pela frente, de hoje até o final da temporada. Essa semana a gente já vai montar aquela previsão de pontos, tradicional já do nosso canal, do Verdade, do nosso site, onde a gente vai projetar a campanha no Brasileirão. Temos a Libertadores, conseguimos um ótimo resultado na primeira rodada e as perspectivas são muito boas. Vai ter sorteio da Copa do Brasil em breve, também vamos conhecer não a chave, mas o primeiro adversário e ainda tem muito jogo pela frente. Estamos só no começo de abril. 38 mais são 13 jogos de Libertadores, já foi 12, 38 com 12, 50. Mas tem jogo ainda, mais Copa do Brasil, que são 8, quase 60 jogos pela frente ainda até o fim do ano. Tá? Só isso. Esperamos estar juntos de vocês durante todos eles. A gente vai fazer a nossa parte. Estaremos aqui cobrindo diariamente tudo que acontece no Palmeiras. E nada mais justo do que a gente, nos encerramentos de ciclo, como o que aconteceu ontem, a gente comemorar a vitória, mais uma taça, mais um troféu. O pessoal da sala de troféus que se vire para arrumar espaço. Para isso que tem uma sala de troféu tão grande. Mas está ficando pequeno, não adianta. Todo ano conquista 10 títulos com Abel. Tá? 10 títulos desde que Abel Ferreira chegou. É extraordinário. Muito obrigado a todos pela companhia. Muito obrigado a todos pela audiência, pelo apoio. E a gente segue o nosso trabalho durante a semana. Hoje à noite tem Verdades ao Vivo. A gente vai falar mais sobre a conquista ao vivo, com a participação da equipe do Verdade e dos padrinhos do Verdade. Torne-se um padrinho do nosso projeto. Está aqui embaixo, ó, o link. Aponte seu QR Code e torne-se um padrinho do nosso projeto. Você será muito bem-vindo. Um grande abraço, saudações alviverdes.